paz de Deus com todos, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Casal Vasco. Meu nome é Eduardo, minha esposa é a Rebeca, mas ela não estará comigo neste vídeo hoje. Por quê? Porque hoje neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que vem gerando muita polêmica, mas enfim, hoje já está bem menos isso, né? Mas por muito tempo esteve pior do que hoje. Porém, como tem chegado a mim, por trabalhar com rede social, com Instagram, né, YouTube e tudo mais, e ter acesso a uma enorme quantidade de pessoas, chegou até meu conhecimento situações que eu fiquei assim, boquiaberto de como o extremismo, o fanatismo e a religiosidade vem ferindo pessoas, destruindo pessoas, né, e fazendo elas passar por situações assim inimagináveis. Vou falar para vocês antes de começar esse vídeo, né, um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, né. Eu acho que eu ainda nunca fiz um vídeo assim para falar abertamente da minha opinião sobre determinado assunto, né, ainda mais assuntos polêmicos, mas eu senti a necessidade de estar fazendo isso porque a ignorância de algumas pessoas chega a ser tamanha que elas perdem o senso do mal que isso traz para as pessoas ao redor dela. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar, como vocês viram aí pelo título, eu coloquei bem chamativo mesmo, para o máximo de gente ver esse vídeo. Hino avulso é coisa do capeta? Bom, vocês vão entender já por quê. Nós vamos falar de hino avulso. Como eu disse, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo chegou até o meu conhecimento no direct uma situação que assim, gente, eu fui quebrado por dentro ao ler uma mensagem. Eu não vou colocar, obviamente, o nome da pessoa nem nada que me falou. Eu já tinha recebido várias mensagens desse tipo, mas não com esse extremismo na mensagem. Eu recebo diariamente pessoas, filhos, esposas que mandam mensagem para mim falando que precisa assistir o meu canal escondido dos maridos, precisa assistir as minhas lives, escutar os hinos avulsos aqui do meu canal e de outros canais escondida dos maridos ou até mesmo dos pais, porque os pais não aceitam isso, ou os maridos também não aceitam e gera uma guerra muito grande dentro de casa. Agora, o que realmente me motivou a fazer isso, misturado com todas essas coisas, foi que eu recebi o relato de uma serva de Deus, uma irmã, que assiste as minhas lives, que gosta dos hinos que tem aqui no canal e em outros canais também, gosta de consumir esse tipo de conteúdo, porém ela necessita fazer de maneira escondida, porque o marido, que também é servo de Deus, né, ele, se pegar ela assistindo ou ouvindo esse tipo de hino, esse tipo de louvor, agride a mesma e também agride os filhos. Então assim, só de falar nisso já dá uma repulsa, algo assim terrível, mas vamos lá, a gente vai chegar nesse assunto. Antes de eu ir aos pontos bíblicos, inclusive eu estou aqui com a minha Bíblia, que eu vou utilizá-la nesse vídeo, eu quero primeiro falar da minha experiência com os hinos avulsos, tá? Eu vou falar para vocês entenderem, porque eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal e que tem comunhão comigo, e sei que vão crer no que eu estou dizendo. Porém, a minha opinião não pode ficar pautada exclusivamente nas experiências nas quais eu vivi e do que aconteceu comigo, até porque se alguma pessoa vir e não me mostrar na Bíblia, não me mostrar na palavra, mas contar para mim uma experiência pessoal que vai contra o que está escrito aqui, eu também não vou aceitar apenas a experiência dela como uma verdade absoluta para ela defender o que ela está falando, tá? E também nesse vídeo já quero deixar bem claro que eu não tenho a intenção de fazer a minha opinião ser uma verdade absoluta. Você é totalmente livre para discordar, e esse vídeo nem é feito direcionado a você que não gosta dos hinos avulsos, simplesmente porque você não gosta. Você não gosta de cantar, você não canta por isso. Não é feito para você, certo? O que eu vou tentar passar nesse vídeo é a minha visão sobre os hinos avulsos e também utilizar pontos na Bíblia para reforçar o meu argumento, certo? Você é livre para discordar de mim e você tem sim que desconfiar de tudo que eu falo nesse canal, porque eu não sou o dono da verdade, eu não sou teólogo, eu sou apenas um entusiasta bíblico. Eu gosto muito das escrituras sagradas, então você não deve basear a tua opinião, seus conceitos somente no que eu falo e no que eu te apresento aqui. Eu quero despertar em você essa curiosidade para pesquisar além do que eu estou falando, inclusive se for para me refutar. Eu vou resumir o que aconteceu comigo. Eu tinha muito desejo de tocar violão, muito mesmo, muito desejo de tocar violão, e aconteceu que eu não tinha essa facilidade. Eu pegava o violão e não dava certo, meu dedos doíam, então eu abandonei meu violão por 2 anos atrás de um guarda-roupa e ele ficou lá pegando poeira e nunca mais peguei ele porque eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Passou-se o tempo, aquele desejo ficou guardado no meu coração e um dia eu fui congregar na cidade de Ourinhos, na comum do Jardim Estoril, que hoje é o Jardim São Silvestre. E terminando o culto, fomos eu e meu pai, e quando o culto acabou, veio até nós um rapaz que ele tem síndrome de Down. E ele veio bem eufórico
pro nosso lado. Eu não vou falar nomes porque muitos conhecem ele. Esse rapaz é bastante usado de Deus para muitas coisas, mas eu não o conhecia. Então quando ele veio bem eufórico pro meu lado, eu fiquei meio receoso e ele veio, apontou para mim e disse da seguinte forma: você tem a vontade, o desejo muito grande de tocar violão, mas você não consegue. Te diz Deus na minha boca. Ele falou dessa maneira: te diz Deus na minha boca. Hoje você vai sair dessa igreja com o dom de tocar violão. E te diz Deus ainda: a sua missão na terra vai ser tocar muitos louvores, tocar muito hino avulso. Ele usou esse termo. Vai ser tocar muito hino avulso. Muitos vão dizer que não pode, muitos vão dizer que não é de Deus. Mas a tua missão na terra é tocar muito hino avulso. Ele falou dessa maneira pra mim, daquele jeito dele. E naquela hora, como eu ainda não conhecia, ele veio muito eufórico do meu lado, né? Por conta da condição dele, daquela síndrome e tudo mais. E eu sou bem sincero e eu achei que aquilo, na verdade, fosse só uma ladainha, que ele tivesse ouvido aquilo em algum lugar, ele estivesse replicando, enfim. Isso foi há muitos anos atrás, tá? Então não tinha como ele me conhecer ou nada, porque eu nem mexi em rede social, nem nada do tipo. E ali, ele olhou pra mim e percebeu que eu não estava crendo. Ele falou: e você não está crendo no que eu estou falando porque eu sou doente. Ele falou dessa maneira: você não está crendo no que eu estou falando porque eu sou doente, mas não sou eu que estou falando, é Deus. E para te dar um sinal de que é Deus, antes do relógio hoje cruzar meia-noite, Deus vai te dar um violão novo. Você e seu pai vão jantar na casa de um irmão e Deus vai te preparar um violão novo. Ele pregou daquele jeito. E nós realmente estávamos marcados de jantar na casa de um irmão, mas o irmão estava muito longe de onde nós estávamos. A gente sabia que se a gente anunciasse onde a gente estivesse, ia ter muita gente e tudo mais. Às vezes, a maioria das vezes a gente não anunciava onde nós iríamos depois do culto, justamente para não deixar também os irmãos da casa provado e aquele monte de gente. Quando ele falou daquela forma, eu ainda assim não acreditei. Eduardo sendo Tomézão, mas ok. Eu não conhecia, né? Chegamos na casa do irmão onde nós íamos jantar. Quando nós chegamos lá, eu pisei na calçada, era por volta de 10 horas da noite. Quando eu pisei na calçada do servo de Deus, ele falou: Du, você tem vontade de tocar violão? Eu falei: eu tento aprender, irmão, já tentei, né? Mas não dá certo, eu não consigo. Ali na hora ele falou assim: então, eu vou te dar um ânimo. Tem um violão aí que está muito tempo parado e Deus me pediu para dar ele nas suas mãos. Naquela hora Deus tinha me preparado, se cumpriu a profecia que aquele servo de Deus tinha me pregado. Foi eu chegar na minha casa com aquele violão, as notas começaram a ficar mais fáceis. Tudo começou a simplificar na minha mente. Eu já comecei a aprender vários hinos, inclusive os hinos avulsos, que eu vou falar mais pra frente, que eu não gosto muito desse. Chegar lá, vamos por partes. Então eu vivi uma experiência sobrenatural sobre o que é isso. E desde então até hoje eu toco violão, vou nas visitas, enfim, no meio da rua, onde Deus manda eu tocar, eu toco. Onde eu sinto de tocar, eu também toco. E tenho visto muitas obras, muito operar de Deus nisso. Mas ok, só a minha experiência, só a minha opinião, eu sei que não é suficiente para a pessoa que acha que hino avulso é do capeta mudar de opinião ou passar a aceitá-la, tolerar os hinos avulsos, por mais que ela não goste. Então agora nós vamos entrar também nos pontos bíblicos. Primeiro, vamos conceituar então cada uma dessas coisas, tá? A gente vai conceituar primeiro algumas palavras: louvor, cântico, hino e salmo. Certo? Louvor é o ato de exaltar ou glorificar algo ou alguém. Essa é a definição que traz o nosso dicionário. Cântico. A palavra traduzida cântico, ela poderia descrever muitos tipos de cântico. De forma genérica, um cântico ele significa poema ou hino entoado com o propósito de adorar, de louvar. Agora, o que são hinos? Hinos, eles são cânticos que oferecem louvor a Deus. Então, o destaque está em dirigir o louvor a Deus, diferente de outros cânticos que eles podem servir como edificação, uma mensagem para um outro irmão. Porque no dicionário, hino, ele vai significar poema ou cântico composto para glorificar deuses ou heróis. Então, nós trazendo para a nossa liturgia cristã, é para adorar, glorificar o nosso Deus, um hino. Numa passagem do Novo Testamento que a gente vai ver mais tarde, Paulo ele vai usar o termo cânticos espirituais para limitar o alcance desses cânticos, para que ele não esteja falando de todo cântico, qualquer cântico, sobre qualquer coisa, um louvor sobre qualquer Deus, enfim. Portanto, a mensagem desses cânticos é espiritual e ela reflete as atitudes de um coração voltado para Deus. Mas também nós conseguimos achar na Bíblia uma passagem sobre Crônicas 35:25 que vai dizer o seguinte: abre a sua Bíblia aí, na verdade é 2 Crônicas 35 no verso 25, está escrito assim:
assim, ó: e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até ao dia de hoje. Em outras traduções nós vemos assim: Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de lamentações. Então a gente vê que Jeremias ele fez um cântico que não era a intenção dele, esse cântico louvar a Deus, mas sim um cântico de lamentação que expressava ali a sua tristeza pela morte do rei. Certo, agora nós vamos para a parte dos salmos. A palavra salmo, ela vai vir de psalterion. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas é um instrumento musical de cordas que acompanhavam esses cânticos durante a sua execução. Como essa palavra derivou disso, e a gente consegue ver em vários títulos aí, se a gente abrir salmos: para o cantor mor com os meus instrumentos de corda, isso tudo nos leva a entender que eles são feitos originalmente para serem cantados. Além disso, os salmos, eles brotam de situações da vida. Eles retratam, se você ler, situações muito reais, de doenças, de desgraças, de aflições, de provas, de ira, até mesmo de raiva. Mas também eles retratam uma confiança profunda no nosso Deus, uma esperança invencível. E também muitos deles vão retratar alegria, vão retratar júbilo, gozo. Se a gente olhar também, levar em consideração a época que eles foram escritos, muitos deles também vão traduzir a experiência do povo, como por exemplo no Salmo 137, que fala dos cativos que foram levados de Sião, foram lançados na Babilônia. E eu vejo muitos irmãos também que batem nessa tecla, né, agora vindo um pouco para os hinos avulsos: ah, mas hino avulso só tem um monte de hino avulso que é só de tristeza, só de lamentação, que é angústia, que é a prova e não sei o que e tal. Tudo bem, eu acho sim que você tem o total direito de não gostar de ouvir hinos dessa forma, que são muito de lamentações. Até tem um provérbio que ele vai dizer que não é bom que você cante na aflição, porque é como se você, de repente, se você canta alguma coisa, é como se você coloca um dedo na ferida. Sim, nós sabemos que tem irmãos que escutam hinos avulsos apenas para chorar e tudo mais, mas quem somos nós para julgá-lo? Se você gosta de um hino mais animado, de uma coisa mais de guerra, não tem problema, é o teu gosto. Mas dentro da Bíblia, ó, se nós formos aqui no Salmos 88, a gente vai ver o seguinte: olha só: o salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Então, ele aqui, ó, se você pegar, ó: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e de noite, que chega a minha oração, minha alma está cheia de angústia, minha vida se aproxima da sepultura, já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, só lamentação. Mas você observa que no final ele fala assim: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes um hino avulso, ele fala de uma tristeza, ele fala de uma lágrima que cai, ele fala de uma prova, de uma aflição, mas o final dele, o refrão dele é, por exemplo, da angústia: Deus vai te exaltar através dessa canção. E, enfim, ainda assim ele está sendo direcionado ao nosso Deus, apesar de se queixar das provas, das aflições, assim como o salmista fazia. Se nós pegarmos o Velho Testamento, existem muitos cânticos feitos por pessoas, né, que eram servos de Deus tementes, como por exemplo em 5 de Juízes nós vamos ver o cântico de Débora. Em Lucas 1,46 a gente consegue ver o cântico de Maria, que inclusive a CCB também transformou em um hino, né? Minha alma engrandece ao meu Salvador, e por aí vai. Em 1 Samuel 2 a gente vê o cântico de Ana, que é muito famoso, e no Salmos 96 tem um versículo maravilhoso que se encaixa perfeitamente com aquilo que nós estamos discutindo, onde vai trazer aqui, ó: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Então a gente escuta frequentemente irmãos falando: mas nós já temos 480 hinos dentro do inário, por que quer cantar o que está fora? Porque o Senhor Deus, ele também merece cânticos novos. É a própria Bíblia quem traz isso. O próprio salmista, ele escreve: cantai ao Senhor um cântico novo. Se nós nos limitarmos a acreditar que o louvor que Deus merece é apenas os nossos 480 hinos, nós estamos indo contra as Escrituras, quando fala que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. 480 hinos não chega nem perto da imensidão de louvores que o nosso Deus merece. E isso não desvaloriza o nosso inário, muito pelo contrário, nós já vamos chegar lá no nosso inário. E quando eu falo nosso, gente, eu fiz uma pesquisa aqui no canal e vi que 97% do público é da Congregação Cristã no Brasil. As outras igrejas nem tem discussão quanto a isso, quanto a louvores e tudo mais. E é no nosso meio em que há essas dissensões a respeito de hino avulso ou não. Mas vamos seguindo. Às vezes alguém vai até falar: ah, mas só tá falando do Velho Testamento. Então vamos pegar exemplos no Novo também. Em Mateus 26, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Mas espera aí, que hino que foi esse então que Jesus e os discípulos cantaram, se não existia o nosso cenário na época? Obviamente que eu estou sendo irônico, né? Em Atos 16, 25, a gente vai ver aqui, ó, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então é aquela passagem muito conhecida de Paulo e Silas, onde eles cantam na prisão e as prisões caem. Então, mais uma vez, ironicamente, eu vou te perguntar, que hinos eram esses que Paulo e Silas cantavam? Por acaso não eram hinos avulsos também? Porque se a gente vê o que significa hino avulso é aquilo que está isolado, que está separado, e no nosso meio é utilizado para falar de hinos que não pertencem ao nosso inário. Então todos esses hinos que eu estou falando aqui também não pertencem ao nosso inário. Então Paulo, Silas, Moisés, todos esses que eu falei, Davi, todos eles eram do demônio, todos esses hinos eram do capeta, porque não estavam no nosso inário também. Então isso de hino avulso vem sendo usado no nosso meio bastante para marginalizar quem gosta desses tipos de cânticos. Esse avulso vem de um jeito muito pejorativo, como se nós não fôssemos crentes o suficiente porque cantamos hinos além do nosso inário. A nomenclatura que eu prefiro são cânticos espirituais, porque é a maneira como Paulo vai dizer duas vezes. Aqui em Efésios 5, a partir do verso 18, que ele fala, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E ele também vai dizer lá em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, fica muito complicado quando eu vou falar por mim, que eu já fui em vários lugares, em várias visitas e vários cultos, reuniões de mocidade, não são todos que têm esse discernimento à luz da Bíblia do que é um cântico espiritual. E a maioria dessas pessoas que afirmam que isso é do demônio, que isso é do capeta, eu já vi em reuniões de mocidade, eu já vi em uma reunião de mocidade alguém se usar do púlpito para dizer e afirmar que quem está cantando hino avulsos não está agradando a Deus, mas sim ao demônio, porque aquilo não vem de Deus, porque é inspirado por homens, porque é escrito por homens. Então é assim, uma coisa que é surreal. Obviamente que nós devemos vigiar nas letras de alguns hinos avulsos, que a gente sabe que não são todos hinos avulsos, podem ser considerados como cânticos espirituais. Hoje em dia a gente consegue ver em muitas letras, né, como muitos costumam dizer, a anjolatria, onde é cantado para os anjos, né? Eu vi até alguém que fez um vídeo a respeito daquele hino do anjo mensageiro, que você canta, anjo mensageiro, leve para Cristo. Eu não vejo, sim, a minha opinião, não vejo nada demais nisso cantando, porque ali você não está adorando o anjo. Na minha opinião, essa letra desse hino, você, como está dizendo, leve para Cristo o meu pedido feito, o anjo como mensageiro para levar até a Cristo, enfim. Mas não vou entrar nos pormenores disso, do que é anjolatria ou não, se o hino é antropocêntrico ou cristocêntrico. Eu não vou entrar nesse mérito, esse é assunto para um outro vídeo. Porém, o que eu creio é o que está na palavra, que o Senhor nosso Deus, ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então, às vezes, o que é pior? Eu tenho sempre que ter o meu consenso cristão ativado. Se eu estiver numa visita e alguém está cantando algum hino relacionado a algum anjo, enfim, eu posso simplesmente ouvir, ficar calado. Eu preciso ir lá naquele irmãozinho e falar, irmão, não vai cantar isso aí não canta desse jeito não, porque isso aí é do demônio, você está louvando um anjo, você não está louvando a Deus, não sei o que e tudo mais. Sendo que você corre o risco enorme de fazer algo pior do que aquela pessoa na inocência está fazendo, que é abater uma alma. E a Bíblia fala que é mais fácil você reerguer uma cidade do que recuperar o irmão ofendido. Quem levantará o espírito abatido? Então é muito mais grave isso. Eu acho que às vezes nós perdemos o nosso tempo em coisas tão pequenas ali. Isso demonstra o quão imaturos espirituais nós acabamos sendo, e ao mesmo tempo exigindo que os outros tenham uma maturidade espiritual. Tem uma passagem, salvo erro, está em 15 de Mateus, mas que ela vai trazer dessa forma. Os fariseus e os escribas, eles ficavam ali alfinetando Cristo, né, por coisa tão pequena, e ali eles vão levar e falar assim, por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? E ali Cristo dá uma cortada neles muito boa. Depois vocês peguem para ler aquele trecho, ele fala porque eles são hipócritas. E Cristo replica o que Isaías dizia, lá em Isaías 29:13. Cristo usa exatamente as mesmas palavras de Isaías, dizendo que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração
adoração está distante de mim, porque a adoração que eles me prestam é só aquelas ensinadas por homem, né? Em outras traduções não passam de regras criadas por homens. Então vamos entender essa parte. Os hinos do inário, eles são os únicos inspirados pelo Espírito Santo? Não. Eles são os únicos que louvam a Deus? Jamais. De maneira alguma eu estou tentando tirar a beleza dos hinos do inário, porque ninguém consegue fazer isso. São hinos maravilhosos, são hinos lindos, melodias maravilhosas. E aliás, se nós pegarmos para estudar a fundo, né, a hinologia, a gente vai ver que muitos dos compositores no quais nós usamos a melodia deles nos nossos hinos, tanto da harpa cristã quanto do nosso inário, ali entre os compositores estão muitos maçons, inclusive. Vão ter pessoas que morreram e nunca conheceram a nossa igreja, a Congregação Cristã do Brasil, pessoas da Metodista, da Presbiteriana, da Igreja Batista. E não é por isso que esses hinos não têm efeito, que esses hinos não servem para adorar a Deus. O nosso inário surgiu, esse inário que nós temos hoje e utilizamos dentro da igreja, ele surgiu já de muitos outros inários, ele era uma mescla de muitos outros inários. Ó, só rapidinho para vocês verem aqui, ó, eu tô aberto aqui numa página que fala: os primeiros membros da igreja no Brasil empregavam o inário Salmos e Hinos em português e o novo inário evangélico em italiano. Esse último foi utilizado até 1914, quando também passou a ser empregado o Inni e Salmi Spirituali, contendo 195 hinos em italiano, sendo o primeiro inário ditado pela Assembleia Cristiana Italiana de Chicago, nos Estados Unidos. Se você colocar aí no Google na sua casa e você pesquisar, vai lendo no inário lá nos músicos, geralmente vem embaixo quem é o compositor, vai lendo e pesquisa a vida de cada um deles para vocês verem quem eles foram. Isso já acaba com aquilo que muitos também que utilizam isso, que para falar aqui no avulso é coisa do demônio. Inclusive uma situação que já aconteceu até comigo mesmo, por cantar no avulso, a pessoa chegar e falar: nossa, agora você tá parecendo um seitário, isso aí é coisa de outra igreja, isso aí é coisa de seita, porque você não canta o que tá no inário. E eu, a minha vida toda, sempre cantei hino do inário, vou continuar cantando hino do inário. É uma questão de bom senso, obviamente, por respeito. Se eu chegar em algum lugar e eu souber que ali os irmãos não sabem cantar tantos hinos avulsos, eles gostam mais das melodias do inário, dos hinos do inário, eu obviamente vou pegar o meu violão e vou cantar os hinos do inário na maior alegria, e vou sentir a mesma comunhão que eu sinto quando eu canto um hino avulso. Então muito disso vai do bom senso. Tem gente também, agora pegando um pouco no pé da galera dos avulsos, que tá vendo ali que ninguém conhece o hino, né, que ninguém tá na comunhão de tocar um hino avulso. O pessoal tá querendo o hino do inário e já chega querendo tocar um hino avulso como rebeldia, enfim, ou então para se aparecer, para cantar sozinho. A gente sabe que tem isso, mas nunca será o problema do hino avulso, mas sim da pessoa que está cantando aquele hino avulso. Então, mais uma vez eu digo e repito que o nosso inário, o inário da Congregação Cristã no Brasil, é maravilhoso. As melodias são lindas, as letras são lindas, assim como também eu pego a harpa cristã e eu abro, as melodias e as letras são lindas, cristocêntricas, melodias assim, letras que realmente são de adoração e exaltação a Deus. E não é por isso que uma anula a outra, que é só o inário da congregação, e que uma canção que o Senhor me inspira e eu escrevo também não é válida como louvor a Deus, porque existem muitos aí que são fiscais de louvor, é o que sobe e o que não sobe, né? Quando na verdade, olha, por exemplo, esse caso que me motivou a fazer esse vídeo, a pessoa está tão preocupada numa doutrina, num costume, né? Não vamos chamar de doutrina, mas num costume de que não pode cantar um outro hino que esteja isolado além do nosso inário, e para defender esse costume ela comete ainda, nem se fosse pecado você cantar um hino desse, ainda seria pior ainda o pecado de você agredir a tua esposa, de agredir os teus filhos, simplesmente porque eles querem louvar a Deus com um hino que não esteja no inário. Então, por um lado, você zelou tanto por um costume e a tua própria família você está destruindo. Então, nós precisamos fazer uma balança. Aconteceu comigo também uma situação, eu estava congregando e após disso nós fomos num salão e lá alguém repreendeu os jovens ali que estavam tocando numa certa cidade próxima. Passou um tempo, teve um outro ajuntamento e de frente com o ajuntamento nesse salão após o culto, tinha um baile funk, tinha uma festa, não sei se era um baile funk ou se era uma festa sertaneja, agora eu não vou me recordar, mas era uma festa com músicas seculares. Alguns daqueles jovens já não estavam mais do nosso lado ali na roda de violão no ajuntamento, estavam do outro lado naquela festa, e aí a mesma pessoa que os meus olhos viram repreendendo aqueles jovens naquele dia, aquela pessoa foi a primeira que olhou pra lá e falou: olha só, Deus passando a peneira, você vê só até onde estava cantando aí, agora tá lá. Desse jeito, como Deus passou a peneira, então a pessoa conseguiu ainda achar um meio para ela se justificar, dizendo que Deus passou uma peneira, quando na verdade a falta de amor era o problema. E aí nós vamos cair novamente naquela passagem, que o irmão ofendido ele é mais difícil de ser conquistado do que conquistar uma cidade com ferrolhos e tudo mais. Então, o que eu quero deixar claro, esse vídeo ele tem um viés de reflexão, de refletir, né, na balança das coisas, o que será que é melhor?
eu não gosto do hino avulso, então eu fico calado, espero acabar e alguém tocar o hino do inário, ou eu vou e já repreendo todo mundo, acabo com a comunhão do lugar, o povo vira a cara pra mim e eu continuo com a minha ignorância. Se aquele ou aquela no dia de amanhã já não fizer parte mais do meu meio, eu vou dizer que a peneira de Deus está passando, quando na verdade eu poderia evitar tudo isso tendo amor, exercendo o mandamento de Cristo, que é amar o próximo como a mim mesmo. E só para finalizar o vídeo, você que fala que não canta hino avulso, que não gosta de hino avulso, não quer que ninguém cante do seu lado, porque isso aí, o que não tá no inário é coisa do demônio, que passa disso é procedência maligna, pasme agora porque eu vou te dizer. Então você também não vai cantar o novo hino que está lá no Apocalipse, porque ele também não está no nosso inário, porque ele é novo. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. É bom nós irmos atrás de examinar as escrituras, porque quando nós formos repreendidos, quando nós formos afrontados em relação a essas coisas, nós teremos maturidade espiritual o suficiente para prosseguir e não nos deixar abater. De maneira alguma eu venho nesse vídeo para querer atacar a congregação. Não sou membro da CCB, sou muito feliz na CCB, é onde eu nasci, cresci, fui criado e ainda faço parte, louvando ao nosso Deus e contemplando obras, vendo maravilhas nesse meio. Tanto que em 20 de junho de 2019, todo mundo ficou ciente, vazou um áudio, né, de uma reunião de jovens, de cooperadores, né, na verdade uma reunião de cooperadores de jovens lá na nossa sede, onde um determinado irmão, que eu gosto bastante dos cultos com ele, mas não vou falar o nome, todo mundo já sabe quem é, ele admoestava os cooperadores de jovens no sentido de que os irmãos não deveriam ser ríspidos, abater a mocidade por cantarem hinos avulsos. Cantar hino avulso não é nenhum pecado. A única coisa é que a mocidade também deveria ser incentivada a conhecer e a cantar os hinos do inário. E nós realmente temos uma dificuldade muito grande em saber os hinos do inário. Eu entendo que isso ocorre também pela mudança de inários. Eu, por exemplo, até hoje, eu canto na igreja, às vezes, quando eu fecho o olho para cantar, me vem a letra do inário 4. E é extremamente difícil quando a gente passou anos cantando o inário 4, nós acostumarmos rapidamente pro inário 5. Mas de que forma nós vamos acostumando? Vamos cantando nas visitas também, nas orações, nos cultos. Não tem problema algum. Um hino avulso nunca vai anular um hino do inário. O hino do inário nunca vai anular um hino avulso. Quanto ao teor desses hinos avulsos, que hoje é a maior discussão, em questão de anjolatria, ou se é antropocêntrico, irmão, eu creio no que está escrito na Bíblia. Isso agora aqui é uma opinião minha, que eu vou usar um argumento bíblico, mas fique à vontade para refutar. Eu não sou dono da verdade, não sou teólogo, mas é o que eu acredito. Em Romanos 8, 27, traz escrito dessa forma: Deus sonda as intenções, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. E aqui, em Romanos 14, também no mesmo livro, a gente vai ver sobre os enfermos na fé, né? Sobre os fracos na fé, e vai trazer dessa forma: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outra, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Lá no final ele vai dizer assim, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito das coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Mais uma vez eu bato na tecla da inocência. Às vezes
vezes a pessoa está cantando aquilo ali na inocência e nós temos que ter muito cuidado de chegarmos e repreender, ainda mais publicamente jamais. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, ainda mais quando for palavras de repreensão, porque nós podemos ferir, abater uma alma, e isso traz muito prejuízo, um prejuízo muito maior do que alguém cantar um louvor que está falando sobre anjos, sobre alguma coisa, porque aquele que está fazendo isso, está fazendo com fé, conforme nós acabamos de ler, com inocência, e na inocência não há pecado, mas na ignorância já há pecado. Então se nós formos ignorantes, sabendo que nós temos o risco de abater aquela alma, ou até mesmo se a nossa ignorância vem de nós não conhecermos a Bíblia, porque mandamento do Senhor, examinai as Escrituras, aí sim a nossa falha está sendo muito maior do que aquele que está inocente, porque Deus não tem o inocente como culpado e o culpado como inocente. Então, resumindo todas essas coisas, creio eu que era um assunto que nem deveria, nesse tempo de graça, nós não deveríamos estar mais preocupados com essas coisas, mas como há muita controvérsia ao redor desse assunto, então achei bom vir fazer um vídeo explicando a minha opinião, a minha experiência. Eu canto hino avulso, canto o hino do inário, o que o Senhor me fizer sentir eu canto, onde for, e com isso nós estamos vendo muitas obras, muitos milagres, muitas maravilhas que o Senhor tem feito, não só na nossa vida, mas na vida de muitos. Resumidamente, creio que é isso. Espero ter abordado tudo. Provavelmente deve ter passado alguma coisa. Me perdoem se eu errei em algum jeito, alguma fala. A gravação bruta desse arquivo dá quase 1 hora, então eu tive que fazer muitos cortes, muitas coisas, justamente para ter todo esse cuidado no falar, para não parecer um ataque, para eu não parecer ríspido no meu falar, mas eu sou humano e estou suscetível a erro. Como eu disse, você é livre para concordar ou não comigo, mas eu gostaria que você fizesse um estudo e refletisse sobre isso, fosse analisar as escrituras, disso tudo formasse o seu ponto de vista. Mas o que eu expressei nesse vídeo é o meu ponto de vista e como eu me alegro no meu ponto de vista e tenho visto Deus aparecer. Aos que não gostam dos hinos avulsos, continuem sem gostar, não tem problema nenhum, tá? Vocês não gostarem, gosto é gosto. Assim como eu gosto de alguns hinos e de outros hinos eu não gosto tanto, é absolutamente normal. Porém, eu não te julgo quando você cantar um hino que eu não gosto e você também não me julga quando eu cantar um hino que você não gosta. Assim nós conseguimos viver em perfeita comunhão e harmonia, ou pelo menos tentamos. Aos pais também que assistem, eu sei que tem muitos pais, não se preocupe do teu filho cantar hino avulso, e isso vai fazer ele ser um crente fraco, que ele estará pecando diante de Deus. Não, se alegre quando ele cantar um hino que está louvando a Deus, que está falando das coisas de Deus, porque eu te garanto que a dor será muito maior quando acontecer igual os jovens que eu falei, que não estavam mais naquele ajuntamento, não estavam mais na roda de violão, mas estavam nas drogas, na festa, nas luzes, no piscar da balada, nas bebidas. Aí sim você terá motivos para se preocupar e para chorar. Enquanto isso, dê glória a Deus que o seu filho, sua filha, está trilhando bons caminhos, caminhos que não vão trazer prejuízo para ele. Bom, agora sim acho que eu falei tudo o que eu precisava falar. Espero que todos tenham entendido no amor de Deus. Quem quiser comentar, de repente você quer deixar uma obra que Deus fez na tua vida através do hino avulso, ou até mesmo falar o porquê você não gosta de hinos avulsos, ou porquê você gosta, deixa aí embaixo nos comentários. Aqui é um canal democrático e é livre. No demais, siga-me aí nas redes sociais que estarão aparecendo na tua tela, siga minha esposa também, acompanhe os demais vídeos do canal. Também acesse lá o site da nossa loja, compracrente.com.br, estampas aí, ó, com hinos avulsos tem também, tem estampas cristãs e tem também bíblias de diferentes traduções, tem bíblias da João Ferreira de Almeida também. Acessando o primeiro link da descrição, você terá aí o acesso ao nosso site e vai conhecer as nossas ofertas, tá bom? Deus que abençoe a todos vocês que nos assistem e até o próximo vídeo.